Oi pessoal, a gente está aqui com o Elder Cardim, reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, e ele vai falar um pouco sobre voluntariado na igreja, se isso é um linguajar adequado, se isso é bom, qual é a cosmovisão por trás disso. Obrigado, Elder. Valeu Mário, valeu pessoal. Eu percebo que tem vários conceitos subjacentes a essa ideia de voluntariado, né? Ou porque não deveríamos usar o conceito de voluntariado para pessoas que servem no contexto da igreja. A primeira questão passa por como definimos igreja. Para muitos, igreja é só aquele amontoado de pessoas que se reúnem num determinado momento, numa determinada localidade, e portanto precisam de gente para fazer aquele momento acontecer, né? E você pega basicamente aqueles que estão disponíveis ou são voluntários para fazerem aquilo acontecer. Em boa parte das igrejas, especialmente no Brasil, não há um conceito de membresia bem desenvolvido. E o que eu quero dizer com conceito de membresia? Não quer dizer o arrolamento do nome dessa pessoa numa lista oficial, tá? Digamos que isso é a formalização no papel do aspecto jurídico da igreja, uma vez que nós somos uma associação religiosa. Só que o conceito bíblico de membresia vai muito além do simplesmente ter um nome num papel, né? Quando você pega diversos textos bíblicos, tanto de Romanos quanto de 1 Coríntios, próprio Efésios, Gálatas, fala muito desse uns aos outros, né? Fala muito desse cristianismo que é basicamente a vida de gente com gente. Isso é igreja. Igreja, como eu costumo começar a definir, é a comunidade dos santos em torno de Cristo, que então se reúnem para adoração a Deus, ensino das Escrituras, o serviço do ministério cristão, a celebração das ordenanças e por aí vai. Então, quando eu entendo que a minha membresia não é simplesmente pertencer a um grupo, mas ser o grupo, ser igreja, eu vou entender que eu tenho tudo a ver com o outro. A minha vida é a dele é a minha. Como Paulo fala, né, nós somos membros do corpo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12. Paulo vai falar em Efésios 4 que nós não podemos mentir porque somos membros uns dos outros. Então eu defino membresia de igreja como nossa pertinência a Cristo e ao seu corpo local. Sim, por causa da justificação pela fé, nós somos parte daquilo que na teologia chamamos de igreja, corpo místico, né? Ou igreja triunfante de Cristo, que é a junção de todos os crentes, de todas as localidades, Brasil e mundo afora. Mas essa realidade universal da igreja não elimina a possibilidade ou a necessidade de existência de igrejas locais. Pelo contrário, assim como existia a igreja em Colosso, em Éfeso, em Filipos, em Corinto, há várias comunidades eclesiásticas em Roma, assim nós temos a igreja batista daqui, a igreja presbiteriana dali, a igreja congregacional, uma igreja independente. Eu no caso, pastoreio uma igreja independente, né? Então nós temos igrejas locais. E membresia, para mim, uma conceituação bíblica, é a minha pertinência, a minha identificação e compromisso com aquele grupo com o qual regularmente eu estou comprometido, com o qual regularmente eu me reúno para adorar a Deus, celebrar a vida em Jesus, ensinar as Escrituras, servir e por aí vai. Então, quando eu entendo o conceito de membresia, o conceito de igreja e quem eu, Elder, sou nisso tudo, eu percebo que o meu serviço no corpo é fundamental, é obrigatório para a gestão do corpo, para fazer o corpo acontecer, não é voluntário. A gente importou o conceito de voluntário, especialmente no Brasil, a partir do Centro de Voluntariado, que na época foi criado pela Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso, em que pessoas, dentro das suas habilidades, das suas áreas de formação, decidiam doar um tempo específico ou algo de suas profissões para ajudarem pessoas carentes, uma instituição de caridade, ou seja lá o que for. Eu, inclusive, já estive envolvido com o Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto, né? Mas o que? A pessoa encaixa ou não na agenda delas. Nem todo cidadão brasileiro é obrigado a ser voluntário. Opcional. É opcional.
Mas isso no contexto da igreja cristã, a partir de uma ideia de membresia, o meu serviço é fundamental, é sine qua non para a realidade ministerial da igreja. Na medida em que a igreja é o corpo de Cristo, este corpo ele é expresso também pela diversidade dos seus membros. Não é opcional a minha mão pegar ou não as coisas que eu preciso para levar a minha boca, ou escovar o meu dente, ou amarrar os meus sapatos. Entendeu? Essa é a função dela. Se ela não executar isso, muitas coisas básicas da minha realidade humana ficarão comprometidas. Ok? Da mesma forma como não é opcional aos meus olhos verem, enxergarem, lerem e por aí vai. Tá? Então, na medida que nós tratamos o serviço na igreja como voluntariado, muita gente acha que aquilo é um favor para a igreja ou ela encaixa em momentos livres, se der tempo ou quando der. Isso não é serviço na igreja. A gente precisa entender e levar com seriedade que aquele papel não desempenhado, aquela função não exercida, aquele ministério não executado, compromete a saúde do corpo e sobrecarrega outros membros. Por quê? Porque na medida em que eu não executo, o corpo fica sobrecarregado. Outros membros ficarão sobrecarregados, né? Por exemplo, eu tenho problema nos 2 joelhos, mas um deles é um problema muito mais sério. Então, o normal é, meu corpo já se acostumou a isso, sobrecarregar o outro. Então, um problema que eu não tinha no joelho direito, eu passei a ter. Por quê? Porque o alívio do peso ali no joelho esquerdo sobrecarregou o joelho direito. Isso é a igreja. Não é à toa que a figura usada por Paulo, sem dúvida uma figura genial, é a do corpo. Se um sofre, o outro sofre. Se um não executa, o outro é sobrecarregado. Então, nós não podemos pensar ministério no contexto da igreja, serviço cristão como voluntariado, mas uma questão fundamental para a existência e manutenção do corpo. Então eu tranquilamente digo lá na nossa igreja que é prerrogativa da existência cristã o servir no corpo. Podemos discernir onde, como, quanto, quem, mas nunca se. Nunca. Se eu devo servir. Mas onde, como, com quem, a quem, isso sim. Mas o ser, não. Então eu vejo que a ideia de voluntariado cria até um estado de descompromisso com a igreja. Por quê? Sob qualquer pretexto, ela cancela o compromisso dela com a igreja. É o futebol que se estende até o horário, é a viagem, é o acordar com dor de cabeça, isso e aquilo. Entendeu? Não estou dizendo que não sejam motivos legítimos, cada um deles tem a sua realidade, cada um deles tem a sua importância, cada um deles tem o seu momento. Mas se é sempre um motivo que me leva a não querer assumir responsabilidade ou me leva a não executar uma responsabilidade que eu assumi, porque é um voluntariado, na verdade eu estou respaldado. Porque se eu não fizer, sabe, não é uma coisa tão essencial. Justificável. É justificável. Mas quando eu entendo que se eu não fizer aquilo, o corpo é prejudicado, o corpo pode ser sobrecarregado, o ministério ficará comprometido, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em quem? Nos meus irmãos. Aqueles com os quais estou comprometido e com a igreja como um todo. Então, servir no corpo é um privilégio, é uma responsabilidade, é uma obrigação cristã. Para mim é uma disciplina também, assim como a oração, assim como a leitura bíblica, a meditação, a adoração a Deus e também o serviço no corpo de Cristo. Então, não daria para falar certamente muito mais coisa, né? Vários outros princípios, fundamentos, mas eu vejo como parte fundamental da existência cristã. Eu não creio em cristianismo sem igreja. Não creio em pessoas que não queiram se comprometer com a igreja. Eu sei que há muita discussão quanto à igreja instituição no que ela se tornou na nossa época. Esse não é o nosso propósito, discutir qual seja, a igreja continua sendo aquela por quem Cristo morreu, como Paulo fala lá em Efésios 20, né? O povo pelo qual
Cristo derramou.